sentimento. Então, começando a aula, continuamos apaixonados, como sempre, né? E aí nós vamos começar tratando da primeira fase da poesia romântica. Vamos retomar aqueles detalhes, né? Lembrando que o indígena é o herói perfeito, né? Precisava-se de um herói, né, para representar o Brasil. Então, como o indígena já está morto socialmente, como ele não tem qualquer relevância no meio social, ele é o eleito. Ou seja, monta-se o indígena, cria-se, né, o mito do bom selvagem, com o Guarani, por exemplo, e ele é o herói dessa primeira fase da poesia romântica, também chamada de indianismo ou nacionalismo. Outro detalhe, é fortemente influenciado pela independência do Brasil, que vai ocorrer em 1822. Então, por isso, o nacionalismo, né? A exaltação das cores, da natureza brasileira, aquele sentimentalismo, né, que nós falamos, lembram do sentimental, dos fundamentos e das características, que tinha o sentimentalismo, que eu usei como exemplo a novela Maria do Bairro. Então sentimentalismo, né? A mulher amada é idealizada, assim como o herói. Ou seja, a mulher amada ela é idealizada, ela é perfeita, ela é intocável. O amor não vai se realizar. O amar de longe é bonitinho, não pode tocar senão estraga. Por que estraga? Porque aí tem o contato com o real. E o romantismo não quer saber do real, quer saber da idealização. Tá? Os principais autores dessa primeira fase da poesia romântica vão ser o Gonçalves Dias, né, com primeiros cantos, segundos cantos e os timbiras, ó o indígena aí de novo. Né? Domingos José Gonçalves Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades, que é quem inicia o romantismo, né? E a Manuel de Araújo Porto Alegre, que é o primeiro teatrólogo brasileiro com prólogo dramático. Todas essas obras que eu estou falando vão estar disponíveis para vocês no Drive, cujo link eu vou colocar no final desse vídeo lá na página, no canal do YouTube. Tá? A segunda fase da poesia romântica vai se chamar ultrarromântica, também conhecida como mal do século. Quais os valores, quais os princípios? Né? Tem o egocentrismo, ou seja, centrado no eu, centrado no poeta. Tem o sentimentalismo ainda mais profundo, né? Ainda mais do que na primeira fase romântica. Se tem como estilo de vida algo que se chamava de bironismo. O que é isso? Lord Byron era alguém, era um europeu que tinha como visão de mundo, como filosofia de vida, a vida voltada para os prazeres do mundo, para a boemia. Né? A pessoa tinha que aproveitar a vida ao máximo, né? Em todos os sentidos do máximo que vocês possam imaginar. Por quê? Porque a certeza, né, ao final da vida era a danação eterna. Né? Então estão envolvidos nessa segunda fase o tédio, a melancolia diante da vida, a fuga da realidade, a evasão, né? Ou seja, o poeta ele se afastava do convívio social porque ele não se considerava digno da sociedade, nem a sociedade digna dele. Essa evasão era através da morte, através da loucura, através da embriaguez. Isso vai estar presente na poesia desses autores ultrarromânticos, fora o mal do século. O que era o mal do século? O mal do século nada mais era do que, por exemplo, a tuberculose. Né? Muitos desses poetas morriam tuberculosos. Por quê? Porque era uma praga divina? Não. Simplesmente pelo estilo de vida. Né? Imagina, por exemplo, a pessoa viver em Pelotas, né? E passar a vida na boemia, de madrugada, altas horas na taberna, né? Em outros lugares não muito confessáveis. Aí de noite tu passa na rua, com a serração, com a geada, com o frio, com o inverno, tu vai contrair tuberculose e vai morrer. Tá? Outro detalhe do poeta ultrarromântico é o satanismo. O inferno seria a continuidade da vida na Terra, das dores, dos prazeres e das orgias mundanas. Tudo isso está. Por isso o viver a vida loucamente, né? Por isso o aproveitar os prazeres. Porque nós estávamos condenados à danação eterna, assim dizia a Bíblia. Né? Outra coisa, a preferência por ambientes fúnebres, lúgubres, noturnos, apropriados a reflexões sobre a própria morte. Porque a única certeza que o poeta tinha era que ele iria morrer. Né? E que ele, quando morresse, iria para o inferno. A mulher amada continua sendo idealizada, o amor é mais inatingível ainda do que na primeira fase, o amor é platônico, ele não quer
tocar na mulher amada, mesmo que pudesse, porque ele não se vê digno dela. Né? Ela é uma criatura totalmente intocável, né? Totalmente inatingível para o poeta ultrarromântico. E como principais autores, nós temos Álvares Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varelas, cujas obras vão estar disponíveis para vocês. Isso porque estão em domínio público. Eu não estou, né, tirando direito autoral de ninguém, não se preocupe. Não estamos cometendo nenhum crime, pelo menos por enquanto. A terceira fase da poesia romântica é conhecida como condoreira. Por que condoreira? Justamente porque vai trazer anseios de liberdade, crítica social, vai ter influência da abolição da escravatura em 1888. Para não dizer a totalidade, mas a grande maioria dos poetas dessa fase são abolicionistas, são dos poetas. Tá? A proclamação da República no ano seguinte, 1889, também é uma influência. Tudo isso vem da onde? Tudo isso vem de ideias europeias, né? De princípios europeus de liberdade, de república. Né? É o iluminismo, né? E o humanismo chegando, né, no Brasil. Influência de questões sociais, como eu falei, como o abolicionismo, por exemplo. Não só o abolicionismo, mas essa questão republicana, né? Eram questões sociais, mas que também interessavam muito a sociedade burguesa da época. O uso de exclamações e exageros. Quando vocês lerem O Navio Negreiro, né, vocês vão ver que há exageros. É uma poesia muito forte, porque tem uma conotação social muito dramática, né, muito... E essas exclamações estão presentes durante praticamente todo o poema. Exageros também. No caso do Navio Negreiro, não são exageros. No caso do Navio Negreiro, ele mostra uma realidade que acontecia em todo o Navio Negreiro. Tá? É uma poesia voltada para o futuro, né? Há uma esperança de futuro, ou seja, rompe com aquela coisa do fatalismo da danação eterna. A luta pela liberdade, pelas temáticas sociais. Fala-se sobre o amor, mas agora finalmente pleno e realizado. A mulher amada pode ser tocada, deve ser tocada, pode dar beijo na boca agora que não vai estragar mais. Então, agora é o amor carnal, é o amor pleno, é o amor realizado, finalmente. É. O principal autor da poesia romântica dessa fase é o Castro Alves, e disso não há a menor dúvida. É. Para vocês, por exemplo, terem uma ideia, né, do que foi, mais ou menos, do que é mais ou menos o Navio Negreiro, ele vai estar disponível também para vocês no Drive, no link do canal do YouTube, mas só para vocês terem uma ideia assim muito superficial. Um trecho de Navio Negreiro. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dorme das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço, albatroz, albatroz, dá-me essas asas. E mais adiante, era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magas crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. É bem assim, cheio de exclamações. É uma coisa que te leva para aquele mundo, que te leva para aquela situação. A prosa romântica, ela vai começar aonde? Ela vai começar em jornais, vai começar nos folhetins da época. Jornal é maneira de dizer, porque eram umas 4, 5 folhas, né? E era publicada por capítulos. Saíam, digamos assim, se o jornal fosse quinzenal, a cada 15 dias sai um capítulo. Então, por isso que toda a prosa romântica vai ter como característica isso que vocês estão vendo. Quem não lembra dessa cena de Star Wars? É a cena final, né? Onde Darth Vader diz: Luke, I am a father. Né? Ou seja, Luke, eu sou seu pai. E aí termina com ele sendo resgatado, pendurado no meio do espaço, e aí já dá o gancho para o próximo episódio, né? Que vai dar continuidade a isso, ou seja, de uma história, de um capítulo, de um final de um capítulo, tem o gancho para o próximo capítulo.
Tá? Isso é herança do período romântico. Por quê? Porque tu tinha que despertar o interesse, tá? do leitor no próximo episódio. Tá? Toda novela tinha, agora não tem mais, tinha cenas dos próximos capítulos. Por quê? Para que a pessoa que estiver vendo a novela televisiva, eu estou falando da novela, né, novela literária, que é outra coisa. Na TV, a novela tem a cena dos próximos capítulos, né, para despertar o interesse para a pessoa para ver o próximo capítulo. Isso surge na prosa romântica do século XIX. A prosa romântica ela vai ter Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, né, que fala já dos costumes da época, da sociedade do Rio de Janeiro, fala um pouco da hipocrisia dessa sociedade, da dissimulação, mas também ainda dentro de padrões europeus com motivos nacionais. Nós temos o Bernardo Guimarães com a Escravizaura, tá? Escravizaura que tem do jeito que vocês quiserem, tem novela de 75, Escravizaura, tem a Moreninha, né, do Joaquim Manuel de Macedo, tem filme A Moreninha, tem livro A Moreninha, tem livro da Escravizaura, só novela da Escravizaura tem duas, você pode escolher à vontade. Eu prefiro a primeira porque eu sou velhinho. Tem para todos os gostos. A prosa romântica também vai ter, preste atenção agora, fiquem de olho. Estão dormindo, acordem. Franklin da Távora com O Cabeleira, né? Que é o primeiro romance que fala sobre o cangaço. Tem o Visconde de Tunai com Inocência, que é um romance sem final feliz. Né? Não vou dizer que é o final para não dar spoiler. Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias, que já tem muita característica do realismo. Na verdade, é praticamente realista. E aí não tem como falar da prosa romântica do século XIX, né, sem falar do José de Alencar. José de Alencar era escravocrata, acreditem. Tá? Ele consolida o romantismo, as obras iniciam a transição, as obras dele vão iniciar a transição do romantismo para o realismo. Ele vai retratar o conflito feminino da mulher burguesa, que é o público-alvo, né? Ele quer atingir esse público, então ele tem que tratar de interesses que atendam à mulher burguesa. Ele possui romances urbanos, Lucília e Senhora, né? Que é uma descrição da sociedade já com uma sutil crítica social. Ele vai ter os romances indianistas, porque, como vocês lembram, o índio está morto, né? Socialmente, o índio não importa para mais ninguém, nem se chamava de indígena, era índio mesmo. Aí ele é o autor de Iracema e do Guarani, que é aquele índio romantizado, aquele cavaleiro medieval com penas e plumas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa é uma das versões do Guarani, que tem a Angélica e o ator, cujo nome eu não lembro, é o Brício, não sei o que, né? Era ridículo isso, era horrível. Tá? Para piorar, né? Aí tem o bom e velho índio Cleverson, tá? da TV Pirata, também os índios, nós temos mais índio Cleverson, vocês já perceberam que eu gostava muito de TV Pirata, né? Então, esse era o índio idealizado. Ó. E aqui, para completar, para fechar todas, o Guarani com Márcio Garcia de indígena. Imagina que lindo! Márcio Garcia é praticamente um índio, né? Assim era a idealização do indígena no romantismo. Era alguém construído, não era um indígena de verdade, não tinha nada de indígena. Né? Era um indígena com uma visão europeia, com aquele ranço europeu que eu falei da Odete Reutemann, com aquele ranço europeu. Então, o ranço europeu está na montagem do indígena como herói. Tá? José de Alencar tem também os romances regionalistas. Ele escreveu O Gaúcho e o Sertanejo. É uma propaganda mal feita do Brasil. Muito superficial, tanto é que ele nunca levantou a bunda da cadeira para vir conhecer o Gaúcho no Rio Grande do Sul. Ele conheceu o Gaúcho na biblioteca no Rio de Janeiro, provavelmente, ou sei lá eu aonde. Porque ele nunca viajou pelo país para conhecer o Gaúcho, para conhecer o sertanejo. Tá? Aqui tem dois exemplos de obras. Tá? Essas aqui são as mais antigas, as imagens mais velhinhas que eu achei do Gaúcho e do sertanejo. Tá? Ou seja, é uma propaganda, mas é muito por cima. O que se chama de propaganda para inglês ver. Né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Vamos prestar atenção de novo, eu sei que eu estou repetindo. Franklin da Távora, como cabeleira, fala sobre o cangaço. Olha, o cangaceiro. Já está falando de alguém real, o cangaceiro existe. Tá? O cangaceiro não dá para idealizar, porque a gente mata. Tá? O Visconde de Tunai com a Inocência é um romance sem final feliz. Não vai ter beijo na boca no final. Não vai ter gente vendo feliz para sempre. Não vai ter casinha branca com cerquinha.
Então vai ter uma coisa horrível no final. Vocês vão ler para saber o que é. Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. É praticamente realismo. Tem tudo que tinha na sociedade, tem em Memórias de um Sargento de Milícias daquela época. Então, o que é que nós podemos dizer com isso? Que os realistas estão chegando. Está chegando o realismo. O realismo está chegando. Estão chegando os realistas. Eles não são discretos nem silenciosos. Vivem no meio dos homens. Nos mostram a relação da sociedade e seus temperamentos sórdidos. Seus temperamentos sórdidos. Tchau, gente. Destruí mais uma música. O realismo é para a próxima aula. Desculpa, Jorge Benjor. Foi um prazer. Boa noite a todos, porque já está tarde.